Estamos de volta em áudio e vídeo. Este é o 3 em 1. O juiz Sérgio Moro atendeu a imprensa pela primeira vez depois de aceitar ser o futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro. A entrevista continuava enquanto o nosso 3 em 1 começava, mas durante a coletiva ele disse que aceitou o convite para buscar implantar no, abre aspas, governo uma forte agenda anticorrupção. Além disso, confirmou que pretende chamar nomes que trabalham ou trabalharam na Operação Lava Jato para o seu futuro ministério em Brasília, Vera Magalhães. Essa, aliás, é a pergunta para os nossos ouvintes. Pois é, Silvio, foi uma entrevista bastante completa, um Sérgio Moro já bem mais desenvolto do que aquelas que ele concedeu como juiz, né? Falando de vários assuntos, falando de uma forma bastante aberta sobre a reação dos petistas e sobre o fato específico relacionado à condenação do Lula. Então, o que ele disse sobre o Lula? Disse que ele foi condenado bem antes, portanto, do Jair Bolsonaro ter alguma chance de ser presidente da República, e que foi condenado em várias instâncias da justiça, não só por ele, por crimes com provas. Ele enfatizou essa questão das provas. É a primeira vez que ele fala sobre o mérito da condenação do Lula, pelo que eu me recordo. Antes ele sempre se esquivava, dizia que preferia falar nos autos, e dessa vez está falando e falou que não poderia ficar preso a uma falsa narrativa e a um falso álibi. Achei essa aspa bastante forte. Então ele resolveu aí essa questão, que é uma das principais indagações feitas aí pelos seus opositores, a sua ida para o ministério, e construiu para si uma narrativa bastante robusta do porquê de sair de uma carreira como a de juiz e ir para essa função. E ele fez uma ponte muito interessante, a meu ver, com algo que sempre lhe foi caro, que foi a Operação Mãos Limpas da Itália. Ele disse, olha, eu estudei a Mãos Limpas e eu vi que lá foi preso muito mais gente que aqui, mas houve retrocessos por falta de segmento político do que a operação fez. Então ele construiu aí a narrativa que justifica o porquê dele estar saindo da investidura de juiz e indo para o Ministério da Justiça. Ele está indo para evitar que se repita no Brasil o que aconteceu na Itália. Então, de novo, ele é como se ele personificasse a justiça em um outro lugar. Eu achei que é uma fala, do ponto de vista narrativo, para aqueles que o admiram, muito inteligente e muito eficiente. E ele fez uma terceira coisa, que é o terceiro eixo da entrevista, a meu ver, também bastante inteligente, que foi pontuar na largada aqueles aspectos nos quais ele não concorda com o Jair Bolsonaro, marcar as diferenças entre ele e seu futuro chefe. Então ele fez acenos muito vigorosos à imprensa e à importância da imprensa, falou detidamente, não se irritou com nenhuma pergunta, disse ali da importância do trabalho de imprensa, falou que em ações policiais o ideal é que não haja confronto, que se evite o confronto, também marcando uma diferença em relação ao Bolsonaro, e disse que vai trabalhar para que maiorias e minorias convivam em harmonia, que haja harmonia, que ambas sejam respeitadas. São falas escolhidas a dedo para mostrar que ele é o Sérgio Moro e não o Jair Bolsonaro. E ele disse, olha, há várias concordâncias e algumas discordâncias entre mim e o futuro presidente, e elas serão mediadas no dia a dia. Então eu achei uma entrevista muito estudada, de alguém que sentou, se preparou para aquela entrevista. Ele quis responder a cada uma das indagações que havia em relação à sua ida para o Ministério da Justiça, e, a meu ver, ele o fez de uma maneira bastante brilhante, como só ia acontecer no caso do Moro.